Nós falamos no mês passado, irmão, sobre o tema amarás. Amarás como mandamento, como ordem de Deus. Então, não como uma decisão minha, né? Não como uma opção minha. Então, amarás. Ame a Deus, ame o seu próximo. E falamos o mês inteiro sobre isso. E nesse mês agora, mês de julho, nós vamos desdobrar essa reflexão e levar ela às suas últimas consequências. Quais são as últimas consequências do mandamento amarás? Até onde nós vamos chegar partindo desse conceito, desse pensamento? Vamos tentar? Se não der, não tem problema, hein? Eu só vou tirar o muto lá na frente, mas com o microfone esse aqui. Os dois estão? Eu vou desmutar. Quer que eu ponha? Põe e você vai falando. Tá, deixa eu... Usa os dois? Por enquanto, sim. É para vocês ouvirem para valer, hein? Muito bom. Então, estamos pensando, então, vamos desdobrar, né, o conceito de amarás até a última consequência. Tudo bem aí, irmão? Fica muito tempo atrás de mim, não, viu? Então, o conceito de amarás, nós aprendemos com o Senhor Jesus, com os apóstolos, que fala sobre ouvir a autoridade que está acima de mim mesmo, né? Acima de nós. Então, eu ouço alguém que está acima de mim, mais do que ao juiz, ao governador, a pai, a mãe, a mim mesmo. A gente ouve alguém que está acima de nós, e é Deus. Então, o mandamento ouça Israel, o Senhor vosso Deus é o único. Então, ame Ele e ame o seu próximo. E amar a Deus significa ouvi-lo e obedecer. Então, quando eu amo Deus? Quando eu ouço e obedeço. Quando eu não amo Deus? Quando eu ouço e não obedeço. Quem sai ganhando nessa relação? Quando eu ouço e obedeço, eu. Quando eu ouço e não obedeço, não eu. Não é Deus, porque Deus está bem. Deus não melhora nem piora. Quem perde sou eu. Então, o mandamento, embora a gente quando ouve a palavra mandamento, ordem, a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, como se fosse uma palavra autoritária de alguém impondo sobre nós alguma coisa e nos tirando o direito de escolha. Mas, de verdade, nós devemos ajustar esse olhar e perceber o mandamento como a voz de um pai amoroso falando com o filho e mostrando cuidado com esse filho. Então ele diz, faça isso. Por exemplo, eu e você, quando vamos falar com o nosso filho, que está querendo pôr o dedo na tomada, a gente não diz assim, oi amor, olha, dá um conselho, não põe o dedo na tomada. Mas se você achar que for, fique à vontade. É mais que uma criança de 2, 3 anos, você não faz isso, né? O que nós fazemos? Não! A primeira coisa é não. E o filho gosta de ouvir não? Não, ninguém nós gostamos de ouvir não. Então, não porque não interessa. Não vou explicar para você o que é eletricidade, que nem eu sei direito. Eu sei que se você tocar um dedo aí, você pode morrer. O filho não concorda muito, mas pelo grito que você deu, ou pelo jeito que você falou, ou pelo susto que você tomou, né? Está muito susto, seu filho quase mexendo lá na tomada. Bom, aí é um não. E depois o filho descobre que o não parecia uma coisa que é uma palavra autoritária. E que nesse momento priva ele da liberdade dele, é para cuidar dele. Então, pensando ainda nesse assunto, o tema que nós estamos falando nesse mês além de si mesmo. O que é o além de si mesmo? É eu viver o amor, é eu encarnar o amor, é eu promover o amor. Se eu receber amor de Deus, se eu experimento o amor de Deus, olha que interessante. Quando eu estou
Deus deu o Filho dele para morrer por alguém como eu e você. Então, quando eu estou orando, por exemplo, ou eu estou cantando, eu digo, Senhor, eu te amo. É igual Pedro. Sabe quando Jesus encontrou com Pedro? Pedro, você me ama. Só funciona desse... Quer que eu fico aí? É assim mesmo, né? É igual quando você vai no médico, né, irmão? Você só fica ruim em casa, chega no médico e você está bom de novo, né? Então, quando o Senhor fala com Pedro, Pedro, você me ama. O Pedro, irmãos, fala, Senhor, eu te amo. Mas aquele amor, né, tem a linguagem dentro do grego, que fala do amor de cuidado, do amor a si mesmo. Então, ele está falando, Senhor, eu te amo, dentro do possível, eu te amo desse jeito estranho meu. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. E nesse processo de falar com Pedro, ele vai resgatando Pedro desse amor humano, autocentrado, e traz Pedro para esse amor sacrificial, o amor de quem quer agora viver para Deus. Então, quando eu e você dizemos, Senhor, eu te amo, normalmente há pouca pode até ter emoção, mas há pouca materialidade nesse amor. Quando que eu e você não precisamos dizer para Deus, eu te amo, e estamos mostrando que amamos Ele? Quando nós o obedecemos. Então, viver para além de si mesmo é uma reflexão que nós estamos propondo, e essa semana eu fiz alguns devocionais sobre isso, para eu e você pensarmos qual o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Você existe para quê? Qual é o sentido do viver? Qual é a razão de viver? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito de viver? É isso. Eu apareci aqui, estou nesse planeta, cresci, fiz coisas, casei, tive filhos, daqui a pouco eu morro, e aí, é isso? Fiz alguma coisa, comprei, conquistei, perdi, amei, odiei, ressenti, fui curado, mas e aí, é isso? É a vida? A vida é isso? A vida e depois disso? Afinal de contas, qual o sentido do viver? Quando você lê o livro do Eclesiastes, o pregador, ele fala sobre a vida, e ele faz uma reflexão sobre o vazio. Ele usa o termo vaidade. Vaidade, não no sentido estético. Raríssimas vezes a Bíblia fala de vaidade no sentido estético, raríssimo. Normalmente, quando se usa esse termo, vaidade, para fazer referência à estética, é errado. Então, vazio nas Escrituras, em geral, vaidade nas Escrituras, em geral, é vazio, sem sentido. É aquela coisa que você busca e não alcança. Alguma coisa parecida com fumaça. Alguma coisa parecida com um holograma. É aquela coisa que você... É uma coisa que você visualiza, mas não pega. Já viu aquela história do cachorro correndo atrás do rabo? É uma boa referência para a vaidade, porque ele corre, 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 nunca alcança. Vaidade da vida fala do vazio da vida, da falta de sentido da vida. Então, o Eclesiastes, ele termina o livro dele dizendo assim, de tudo que foi dito, acordar cedo, trabalhar, estudar, ler muito, se preparar, conquistar, ter amores, desamores, se desfrutar dos prazeres da vida. E ele fala que nós devemos fazer isso. Ele fala, se tem uma coisa que você deve fazer, coma com alegria, beba com alegria, desfrute o amor da sua vida, seu esposo, sua esposa, com alegria, desfrute intensamente, desfrute dos amores que a vida te dá, desfrute do que a terra te dá, desfrute do que a vida lhe deu, porque você vai passar. E ele diz, essa é a porção de Deus para você. E ele encerra dizendo que a vida é uma vaidade. Mas ele também conclui o livro dizendo, de tudo que foi dito, guarde uma coisa, tema a Deus, porque tudo que você fizer, você vai prestar conta diante dele. Meus cambitos até tremeram e bateram agora. Porque eu vou prestar conta diante de Deus. Ora, o que é, no livro do Apocalipse, o juízo do trono branco, o grande juízo
do trono branco, que a gente ouve falar tanto. Senão, o dia do juízo. E o dia do juízo, ele é estabelecido por quê? Por causa das obras. Então, todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, todo humano vai estar diante de Deus, de todas as eras e todos os tempos. Vão estar diante de Deus para serem julgados segundo as suas obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Então o Eclesiastes fala sobre isso. E como que eu equilibro isso? Como que eu equilibro desfrutar da vida intensamente, curtir a vida? E aqui curtir, nós estamos falando de desfrutar com intensidade. Se você ama, ama mesmo, ama de verdade, ama com força. Se você vai fazer, faça mesmo, faça com intensidade, faça inteiro. Se você for ajudar, ajuda mesmo. Não ajuda porque vão ver você nas mídias. Faça isso por conta de você e do que nós vamos dizer logo em seguida, que é propósito. Então, isso é o viver. Mas como equilibrar isso com estar diante de Deus? Já que tanta coisa bacana da vida. Tem uma música antiga que fala, sempre antiga que eu falo, né? Comer, é mais ou menos assim. É alguma coisa que fala que tudo que é legal, tudo que dá prazer é ilegal, é imoral ou engorda. Tudo que é prazeroso é ilegal, imoral ou engorda. Ou seja, dá prazer, você não pode fazer. Por quê? Porque ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda. É mais ou menos isso que a gente tem impressão. Se eu quero me entregar comida, porque eu tenho muito apetite e tenho comida, vou ter problema de saúde. Se eu quero me entregar aos prazeres imediatos da vida que oferece, sem eu ter que ter compromisso, isso cobra um preço muito alto. Então, as coisas da vida parece que é ofertada, sinalizada, mas você não pode. Senão você vai sofrer, vai pagar um preço alto por fazê-las. Então, o que nos resta? Resta o que o Eclesiastes, na conclusão do seu livro, diz. Faça tudo sabendo que você vai prestar conta diante de Deus. Os cristãos do primeiro, segundo, terceiro século tinham uma palavra muito boa para ajudar eles a equilibrar isso. A palavra era corandeu. O que é corandeu? É o conceito de que eu vivo diante de Deus. Eu estou diante de Deus. Eu estou diante de Deus. Deus não está aqui nessa reunião. Alguns chamam esse lugar de templo. Muito equivocadamente, atrapalha bastante na compreensão do Evangelho. Mas alguém diz assim, você está no templo. Ok. Não é que você não pode usar esse termo, mas eu acho que atrapalha na compreensão. Mas quando eu digo, você está no templo, agora você está num lugar que você tem que reverenciar a Deus. Por quê? Ali na porta já não é? Na rua já não é? E quando eu estou no cinema? E quando eu estou na praia? E quando eu estou namorando? E quando eu estou sozinho e ninguém me vê? E quando eu estou num lugar que ninguém me conhece? Eu e você estamos diante de Deus. Eu e você, desde a hora que levantamos até a hora que estamos dormindo e esquecemos de nós, só nosso cérebro funciona, estamos diante de Deus. Corandeu. Paulo usa uma linguagem que nos ajuda também na compreensão disso. Ele fala assim, tudo o que vocês fizerem, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, ou seja, jogar bola, nadar, passear, namorar, comer, ir para o cinema, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Isso é corandeu. Então eu vou jogar a bola lá com o Thales, eu faço para a glória de Deus. Eu vou cantar com o Xande. Não, isso é mais espiritual. Negativo. A Bíblia diz que para quem é espiritual, tudo é espiritual. Para quem não é espiritual, tudo é carnal. Então alguém pode estar aqui cantando e cheirando um bife mal passado, na carne, né, que eu quero dizer. Né, no sentido de só querendo se aparecer, só querendo se mostrar. E alguém que está sentado aí, ninguém está vendo, está adorando a Deus em espírito e em verdade, está adorando a Deus mesmo. Alguém pode estar dentro do ônibus, sozinho, com o olho fechado e adorando a Deus, e o Senhor recebendo o louvor dele, e ali é um culto dele a Deus. Deus está corandeu.
Ele está na presença de Deus. E aquele lugar que ele está passa a ser sagrado porque o sagrado agora visita ele. Onde eu e você estivermos, o sagrado está em nós. Portanto, onde eu estiver, esse lugar vira sagrado. E aí não interessa se é no cinema, se é na praia, se é na rua, se é no campo, se é no futebol, se é dentro na reunião, no culto, onde nós estivermos. Então, a palavra nos dá direção sobre como desfrutar intensamente da vida, primeiro, com responsabilidade, sabendo que a conta vai chegar. Minha mãe é uma mala sem alça. Meu pai é um mala sem alça. E Deus é um container. De tão mala que ele é. Porque é muito não, 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 não. E por que ele diz isso? Porque ele está me ensinando a viver para além de mim mesmo. A sociedade ensina a gente a viver para si. Voltado para si mesmo. A sociedade nos ensina, a sociedade é assim, o sistema funciona assim, que é você estar pensando em você o tempo todo. Como que eu me beneficio? O que eu vou conseguir com isso? Qual o resultado positivo que eu vou ter daquilo? O que eu faço para chegar mais rápido? Eu e eu. Só que esse é o modelo padrão da sociedade. É assim que é. O homem naturalmente é assim. E qual o problema disso? O problema disso é que o homem perde o sentido da vida. E ele chega na velhice sem saber qual é o sentido da vida. Quantas pessoas você encontra dizendo, eu não tenho razão para viver? Tem casa, tem carro, tem família, tem filho saudável, não tem problema de saúde na família, tem dinheiro. Outros também não têm nada disso e falam a mesma coisa, eu não tenho razão para viver. Por quê? Porque razão para viver não está no que a gente tem. Está na nossa compreensão do que a gente faz com aquilo que nós recebemos de Deus. Isso tem a ver com quem eu sou. Quem o Senhor me chamou para ser. Eu e você vivemos numa sociedade que estimula a gente a olhar para si mesmo. Irmãos, você pode ouvir os especialistas, psicólogo, antropólogo, sociólogo, filósofo. Há consenso na nossa sociedade, nos saberes, mesmo que você ponha de lado teologia, há consenso nos saberes da sociedade, que nós vivemos numa sociedade autocentrada, egoísta, focada em si mesma, em si mesmada. E essa sociedade produz distanciamento entre um e outro. Todo mundo quer fraternidade, todo mundo quer solidariedade, todo mundo quer ajuda, todo mundo quer um mundo mais rosinha, vamos chamar assim. Mas o que a sociedade produz é esse mundo cinzento. Por quê? Porque na última hora o que vale é o meu interesse. É o que eu quero. É o que é para mim. É o que faz bem para mim. E mesmo às vezes quando nós pensamos nos nossos que amamos, passa primeiro por nós, depois chegam a Ele. Qual o sentido da vida? Qual a razão de viver? Qual o sentido da vida para uma criança que nasce e morre nova? E eu poderia dar alguns exemplos que nós tivemos aqui na comuna terríveis. Uma criança de 3 a 4 anos que morre entalada perto dos pais e os pais não podem fazer nada. Qual o sentido da vida de morrer na mão dos bandidos, sendo que você é crente e teme a Deus e tem anjos para guardar você, mas naquele dia eu não sei o que aconteceu, ele não guardou? Qual o sentido da vida quando se tem um filho e depois se perde ele? Qual o sentido da vida quando se casa e perde o casamento? Qual o sentido da vida? Quando você conquista e acha que é fácil conquistar, daqui a pouco você percebe que o que você conquistou foi pelos dedos e você não guardou, não economizou. Ou aquele que economizou e fez tudo e ainda assim continua buscando.
Que bom que nós temos muitas ONGs espalhadas no mundo inteiro e no Brasil. Se aumenta o número de organizações não governamentais, fora aquelas que servem só para manipulação política e ideológica. Vamos falar daquelas que têm comprometimento mesmo com o humano? Quantas delas fazem isso para agregar pessoas que estão buscando sentido para viver? Eu estou atrás de fazer alguma coisa que me dê sentido para viver. As Escrituras nos falam sobre isso. Então ela traz esse conceito de desfrutar da vida com intensidade, mas fazer isso como se estivesse diante de Deus. E o resumo disso é viver para além de nós mesmos. Viver para além de mim, eu viver para além de mim mesmo. Eu pensei aqui num exemplo máximo que eu e você poderíamos refletir, e eu vou ler um texto para você. E claro, eu vou só passar rapidamente sobre esse texto, porque esse mês nós vamos conversar sobre isso. Responda aí para você mesmo. Qual o sentido da sua vida? A sua vida faz sentido? A sua vida tem sentido? Você está procurando o sentido da vida? Pensa aí com você mesmo. O que você tem feito tem a ver só com você ou tem a ver com o próximo? Tem a ver com quem está próximo de você? Pense aí, para onde você está indo? Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos de Filipos. Ele está tendo aqui umas conversas com os irmãos, falando sobre a bondade de Deus, falando sobre agradecer ao Senhor. E aí ele toca no modelo de alguém que viveu para além de si mesmo. Viver para si mesmo, irmãos, é da nossa natureza, viu? Viver para si mesmo é da nossa natureza. A gente poderia dar bastante exemplos aqui, mas imagina quanta coisa errada alguém pode fazer e depois que faz diz assim: eu fiz por causa da minha mãe, eu fiz por causa do meu pai, eu fiz por causa do meu irmão, eu fiz por causa do meu amor, eu fiz por causa daquele outro. E quando se avalia isso e chega à conta, você descobre que a pessoa fez por causa dela mesma. Ela quis fazer, ela decidiu fazer. Imagine Jesus sentado na mesa, com 12 amigos que ele escolheu para andar com ele, e um deles está contando, fazendo a conta. Já eu vou botar a mão em 30 moedas de prata, é grana. Entrar na aposentadoria, ir para a fazenda, engordar os boi, curtir a vida. Por quê? Porque Jesus, esse cara é muito maluco. E Jesus está na mesa e pega o pão, parte, e dá para o Judas o pão, e dá o vinho, e fala: Judas, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que eu parti por você. O que você tiver que fazer, faz logo. Aí o Judas sai correndo da ceia para entregar a encomenda que ele prometeu para os romanos, que era Jesus. Que coisa terrível, né, irmãos? É isso, ele está vivendo, ele está junto com Deus encarnado, mas ele está olhando só para si mesmo. O que eu posso fazer para tirar proveito desse tal Jesus? Hoje tem um monte de movimento evangélico no Brasil que só faz isso. Tem um monte de gente nas redes sociais que fala de Deus, de Jesus e da Bíblia só para enriquecer, só para ter like. Não interessa a verdade, não interessa o evangelho, não interessa a salvação. O que vale é o like, é a curtida, é a inscrição, é a visualização, é a monetização. E se eu tiver que falar o que for necessário falar para ter gente me seguindo, se eu tiver que dizer a besteira que eu tiver que falar para ter mais muvuca e mais gente me seguindo, eu vou fazer. Se eu tiver que falar uma heresia, e não importa se depois eu consigo esclarecer ou não, mas isso vai movimentar as pessoas que estão curiosas
e andando segundo o vento da vida, eu vou fazer, porque isso me traz monetização. Isso é viver para além, isso é viver focado em si mesmo. Quantos políticos você conhece? Eu conheci um político que eu andei com ele há um tempo, e ele saiu do partido que ele estava e abandonou a carreira política, porque ele falou: Moisés, não dá. E o cara era um cara gente boa. Ele tinha sua ideologia, dedicado a isso, era um cara honesto naquilo que ele cria, diferente do que eu creio, mas honesto naquilo que ele cria. E ele saiu porque não deu para ele conviver nesse meio. Quanta gente você conhece que no meio da política começa bem, daqui a pouco se corrompe? Quantas pessoas você conhece que começa bem caminhando o evangelho e depois descobre que tem um jeito de você se maquiar e continuar parecendo quem você já não é mais? Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2. Deixa eu ler a partir do versículo 1. Eu vou ler, fazer um comentário breve e a gente já vai para o encerramento, tá bom, irmãos? Eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa, 2 filhos, o Tiago, o Benjamin, presente de Deus que nós ganhamos agora, coisa extraordinária, irmãos. E já acaba meu tempo de vida. Já pensou, eu pensar assim, que o propósito da minha vida foi isso? Fazer essas coisas maravilhosas, ter uma família, conquistar, lutar, ir atrás, bater a cabeça, quebrar a cara, desconstruir, reconstruir. É isso. E acaba assim. Isso qualquer pessoa pode fazer. Um criminoso, para falar então de alguém de um grupo conhecido, do PCC, pode fazer isso ou não? Pode ou não? Pode, ele pode fazer mais do que eu ainda. Pode pegar o recurso dele e colocar num monte de ONG bacana que ajuda crianças especiais. Isso seria fantástico ou não? E colocar isso nas mídias e fazer propaganda, isso seria fantástico. E ainda mandar dinheiro para ajudar algumas igrejas que estão por aí pregando o evangelho, isso seria fantástico. Mas isso é viver para além de si mesmo? Nós precisamos pensar nisso. Nós estamos correndo em direção a quê? Atrás do vento? E quando eu digo nós, eu estou pensando comigo, tá? E compartilhando com vocês isso. Ó, juro que eu vou ler o texto, mas deixa eu falar só mais uma coisa. Imagina o texto dos Salmos, dizendo assim: os dias dos homens, o homem é de 70 anos. É isso? 80 anos. Mas alguns, pela sua robustez, chegam a 80, 90 anos. Então vamos pensar aqui em 80 anos, para arredondar. Mas ele falou, mas o melhor deles é canseira e enfado. Por quê? Bom, não precisa falar, né? Sei quantos irmãos conversando com os irmãos aqui que passaram de 40, a conversa começa a ficar alinhada. Já fez o exame A, o exame B, tá colesterol, triglicérides, próstata, e as mulheres com as conversas delas, né? Assim. Mas quando você é jovem, você pensa nisso? Imagina, você é imortal. Eu já fui imortal, juro para vocês. Juro, minha mãe falava, não faz isso, senão mais tarde você vai ter problema com isso. Como é que eu ia imaginar mais tarde? Agora chegou mais tarde, só agora que eu percebo o que ela estava falando. Então, imagina a vida como 8 dias. O salmista fala assim, de 80 anos. O melhor deles, que chega a 90, é canseiro e enfado. 80 anos. Vamos colocar para cada década desses 80 anos um dia da semana? Então, vamos pensar na semana começando com o domingo. Domingo para quem tem 10 anos. Segunda para quem tem 20. Terça para quem tem 30 anos. Vai fazendo as contas aí, tá bom? Vai se enquadrando. Quarta-feira para quem tem 40 anos. Já está no meio da parada, hein?
Quinta-feira, para quem tem cinquentinha. Atenção, irmãos dos 50. Vocês estão aí? Sexta-feira, para quem tem 60. 70 para sábado. E domingo, bye bye. Pergunta: qual dia da semana você está? E o que você está fazendo com a semana que Deus te deu? Ela vai acabar. E é importante que enquanto você está nela, você tenha sentido para a vida. Qual é o sentido do viver? Paulo, capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim, a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vamos ler comigo aqui só essa frase? Nada façam por ou por... Não é os dois temas que eu estou falando aqui, ambição e vaidade? Vaidade e vazio e egoísmo, eu mesmo. Eu no centro do universo. Muito bem. Mas humildemente consideram os outros superiores a você mesmo. Aí já começou a complicar. E aí ele diz assim, cada um cuide, não somente dos seus interesses. Ou seja, então, cuide dos seus interesses. Esse não é um problema, cuidar dos seus interesses. Mas cuide também dos interesses dos outros. Cuidar só dos meus interesses é eu viver para mim mesmo, focado em mim mesmo. Nesse conceito da sociedade que é egocêntrica e umbigólatra. O umbigo dela é o centro de tudo. Não tem aquela pessoa que só olha para o umbigo? Você já viu alguém falar assim? Fulano só olha para o umbigo. Você já ouviu alguém falar assim? Ei, pessoal? Já? Mas claro que não sou eu e você, certo, gente? Certo ou não? É alguém que é assim. Aí eu gostaria que você prestasse atenção aqui, versículo 5. Essa palavra fala de mentalidade. Fala de jeito de pensar. Seja a atitude de vocês, aqui está melhor, a atitude de vocês a mesma de Cristo de Jesus. Seja a maneira de você pensar. A palavra grega aqui é jeito de pensar. O mesmo que houve em Cristo Jesus. Ora, o jeito de eu pensar tem a ver com o que eu creio. Guarda isso aí, meu irmão, no seu coração. O jeito de eu pensar tem a ver com o que eu creio. O que eu acredito modela o meu jeito de pensar. O jeito que eu penso modela o meu jeito de agir. A pergunta então é, como eu e você estamos pensando para viver nessa consciência coletiva, vivendo para si mesmo ou para além de nós mesmos? Paulo diz, haja na mente de vocês a mesma consciência, o mesmo jeito de pensar que houve em Cristo Jesus. Qual o jeito de pensar que houve em Cristo Jesus? Versículo 6. Que embora sendo Deus, ou seja, ele era o cara, não considerou o que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas, vamos ler aqui juntos? Esvaziou-se. O que ele fez? Se esvaziou. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediente a quem, se ele é Deus? Deus obedece a alguém? Por que ele obedeceu? Porque ele se esvaziou. Eu e você não podemos crescer quando nós já estamos cheios.
Não há mais espaço para crescimento se nós achamos que já chegamos, já encontramos, já sabemos. Eu já sei. Só há lugar em mim quando eu me esvazio. Gente cheia de si mesmo, não cabe mais ninguém dentro deles. Parece que a nossa sociedade é cheia de si mesmo. E o Senhor nos chama para viver para além de nós mesmos. Além de si mesmo. Amém, irmãos? Versículo 8, então, voltando. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo das terras, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando isso vai acontecer? Lá no trono branco. Lá no grande juízo do trono branco, quando todos nós passaremos diante do Senhor, e antes teremos também o processo da avaliação das nossas obras, está escrito que todos se prostrarão diante do Senhor Jesus e vão dizer: só Jesus é Deus. E quem não crê, pastor, vai dizer constrangido: só Jesus é Deus. E os anjos caídos vão se prostrar diante de Jesus e vão dizer: só Jesus é Deus. E Satanás e todos o seu exército vai prostrar-se diante do Senhor e vai dizer: só Jesus é Deus. Eles vão dizer isso constrangido. O povo de Deus vai falar isso porque sempre soube disso. E vão poder dizer: nós já fazíamos isso na terra. A gente já celebrava porque Jesus era Deus em nossa vida. Só Jesus é Senhor. Mas antes, ele se submeteu a quem era Senhor dele. E quem foi Senhor dele? O Pai. E ele deu o exemplo, ele se esvaziou. Imagine eu e você querendo ajudar alguém, e chegamos perto dessa pessoa, sem se aproximar dela. E aqui eu estou falando de linguagem prática. Imagina eu e você, pense em alguém que precisa de ajuda. Eu gostaria que você fosse bem além, tá? Não pensa só em ajuda financeira, pense em alguém que precisa de ajuda, mas não só ajuda financeira. Pensa que alguém que precisa de ajuda, e você pode ajudar, na questão, por exemplo, de educação, de formação, de instrução. Pensa em alguém que precisa de ajuda nessa questão emocional, afetiva, relacional. Pensa em alguém que precisa de ajuda porque ela está sendo destratada pela sociedade, recriminada, julgada, condenada. Pensa em alguém que precisa de ajuda e que você pode ajudar essa pessoa. Como você vai chegar a ela? Jesus nos ensina, esvaziando-se de si mesmo e se colocando na posição do outro. Senão você nunca consegue fazer nada além de si mesmo. A Bíblia nos fala de um exemplo simples, chamado Bom Samaritano. Eu não vou falar sobre ele hoje, mas o Bom Samaritano nos fala do homem que está na cavalgadura dele, seja lá o que fosse, era um burro, um jumento, um cavalo bonito, mas ele está em cima de uma cavalgadura, e ele então vê alguém caído no chão, e ele desce da sua cavalgadura, e cuida da pessoa, e pega a pessoa que está no chão, caída, põe ela nos seus ombros, e põe ela em cima do cavalo, ou da cavalgadura dele, e leva essa pessoa até um hospital para ser tratado. E ele faz isso nos ensinando o que é se colocar no lugar do outro. É você colocar o outro na posição que você gostaria de estar, para ajudar o outro. E ajudar o outro é diferente, dentro das Escrituras, de eu fazer alguma coisa para alguém que pode me retribuir. Muita gente fica frustrada quando serve os outros, quando não há reconhecimento. E é bom quando a gente serve alguém e há reconhecimento. Não é verdade, irmãos? Mas e quando não há? Quando não há, se você fez
somente porque você podia, você fica frustrado. E isso pode te levar você a parar de fazer o bem aos outros, ou mesmo se endurecer, se tornar agora insensível. Mas se você faz, como Paulo ensina, tudo o que vocês fizerem, faça para a glória de Deus, você faz por causa de Deus, o outro é o beneficiado. Se ele não reconhecer, não tem problema, você não está esperando nada dele. Você imagina isso nas relações dentro de casa, no casamento. Mas eu só dou, entrego, não recebo nada. É melhor receber, sem dúvida nenhuma é melhor receber. Mas pode ser que você esteja lidando com uma situação que você não tem como receber. E o Senhor nos chama para vivermos além de nós mesmos. Senão é possível que você tenha esse mesmo problema em vários relacionamentos que você vai entrar. Imagine isso dentro da família, relacionamentos com irmãos e familiares. Eu gosto muito de falar de familiares, irmãos, porque o lugar mais extraordinário para eu e você sermos discípulos de Jesus, onde é? Onde é? Dentro de casa. Se você vive o evangelho dentro de casa, fora de casa é muito mais fácil. Certo ou não? Então o Senhor nos ensina, Paulo nos ensina que Jesus esvaziou-se de si mesmo para se colocar numa condição parecida com a minha. Viver além de si mesmo é eu e você absorvermos esse conceito do evangelho, que me ensina a olhar para o outro e desejar para o outro o que eu gostaria para mim mesmo. É fácil eu querer ajudar um irmão olhando ele de cima. Por exemplo, vou usar aqui um termo que eu normalmente uso para exemplificar. Eu gosto desse termo, me ajuda. É quando alguém fala assim, eu estou com dó do Cauê, exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Estou com dó do irmão. Que palavra triste, irmãos. Dó, dózinha. Pode não ser assim, pode ser que não seja isso que você queira dizer quando você diz. Mas eu vou usar essa palavra na ilustração que passa na minha cabeça. Parece que sempre que alguém diz assim, eu estou com dózinha, eu estou com dó, a linguagem é sempre de alguém que está olhando de cima e que pode dar. Eu tenho para dar, eu posso dar. É quase que um olhar de superioridade. As Escrituras não usam esse termo. Ela fala de compaixão. É eu me colocar no lugar do outro. Aí eu não olho de cima, eu olho igual. E aí eu não espero nada em troca, porque eu sei para quem eu estou fazendo, porque eu estou vivendo para além de mim mesmo. Nós encontramos Jesus ensinando isso. Eu encerro falando, por exemplo, do pensamento mais comum entre nós, que é da influência do pensamento da filosofia grega, que é que cada um de nós nascemos com um talento. Eu e você nascemos com habilidades e é assim. Todos nós nascemos com habilidades. E é muito bom quando nós usamos essas nossas habilidades que a gente tem para fazer o que a gente faz e ainda ter a alegria de levantar recursos financeiros com isso, crescer, prosperar e ajudar as pessoas, e isso é maravilhoso. E a Bíblia nos fala sobre isso, Jesus concorda com isso, é um pensamento mais comum entre nós. Mas os gregos tinham um pensamento que cada um que tem esse talento não pode ser feliz se não fizer somente aquilo que ele tem talento para fazer. E quando ele faz, ele deve fazer o melhor, e a sugestão que ele traz é de perfeição. Nós já conversamos sobre isso em outra ocasião. Mas Jesus, ele muda esse conceito. E ele nos ensina que eu e você que temos talentos e dons e habilidades, e usamos isso, não apenas para me satisfazer, mas para trazer vida e ajuda e transformação e socorro ao que está próximo de nós, nós então fazemos isso com amor. E isso é viver para além de si mesmo. Jesus era quem poderia fazer uma revolução na época dele, irmãos. Imagina, Jesus é Deus. E os pescadores estão num momento de crise, não conseguem pescar. Ele diz assim, olha, joga a rede para o lado direito do barco.
E aí os pescadores jogam a rede para o lado que ele falou, e ali tem um cardume de peixe. E o cardume de peixe entra na rede dos pescadores, os pescadores puxam. Você imagine você viver com Jesus assim? Sair todo dia, Jesus, que lado que eu jogo? Vou no mercado, vendo tudo isso. Você imagina, na nossa cabeça, isso já começa a rolar como? Quantas pessoas nós vamos alimentar ou quanto nós vamos ganhar de dinheiro? Normal, no mundo capitalista, e é o que nós temos. Vamos pensar dessa maneira. Você imagina Jesus podendo resolver um monte de problema que havia naquela sociedade com tecnologia, dizendo, eu sou Deus, eu posso trazer para vocês tecnologias novas, e vocês resolverem um monte de problema de saúde. Ele podia usar o que ele tem para mostrar que ele é mais, tinha mais, podia mais. Mas ele mostra o que é viver para além de si mesmo, se colocando na condição do outro, e vivendo com o outro na condição do outro, e trazendo mudança para o outro a partir da vida dele. Não tem peixe todo dia abundante para todo mundo. Tem peixe quando precisa ter um milagre. Vocês imaginam Jesus na festa, Caná, nas bodas, na festa lá de casamento, acabou o vinho, chama Jesus, ele transforma a água em vinho. Você imagina Jesus abrindo uma adega e pondo o Judas para ser o tesoureiro, o caixa da adega. Jesus, vamos estourar a boca do balão, nós vamos vender para caramba, e com esse dinheiro nós vamos ajudar os pobres. Ouça aqui, irmãos. Com esse dinheiro nós vamos ajudar os pobres. Conversa de quem não quer viver para além de si mesmo, mas quer usar qualquer recurso que tem para o seu próprio bem. Pensa no que Deus tem te dado, pensa nas habilidades que Deus tem te dado, pensa nos talentos que Deus tem te dado, pensa nos dons que Deus tem te dado, pensa no que você tem, e pensa como isso pode levar você a viver para além de si mesmo, quando você usa isso que Deus te deu para servir o próximo. E aí dentro do conceito desse evangelho eu encerro dizendo o seguinte: se você é um pedreiro, imagina você fazendo isso para a glória de Deus. É mais do que você receber o dinheiro e levar pão para a sua casa. Você está fazendo isso para a glória de Deus. Imagine você sendo um cuidador. E você sendo um cuidador, e você tem vocação para isso, e você gosta disso, e você pode fazer isso. E você está lá no momento de tensão, de estresse, e ninguém está vendo, só o corandeu. E aí como você vai tratar essa pessoa? Você trata do mesmo jeito que você trataria se todo mundo estivesse vendo, porque você está tratando diante de Deus. Isso traz sentido para a vida. Porque você vai passar pela vida dizendo, eu sei por que eu fiz, eu sei para quem eu fiz, e eu não estou ressentido, porque não tive devolutiva, não tive resposta de ninguém do que eu fiz. Essa crise de amor que nós vivemos hoje, na sociedade mesmo, dentro das comunidades de fé, alguém dizendo, falta amor, onde estão as pessoas para me amar? Passa por esse ressentimento, de fazer alguma coisa esperando a retribuição do irmão. Onde está o abraço que eu preciso agora? Mas você deu esperando, ou você deu olhando para Cristo? Como se estivesse abraçando a Cristo. Se foi assim, você já recebeu sua recompensa. Amém, irmãos? Eu dei a oferta, eu fiz a contribuição, eu dei o dízimo, eu ajudei a ONG, eu fui fazer visita, eu fui na Fundação Casa, eu fui na Casa de Recuperação, eu ajudei na missão, eu fui lá na escola evangelizar. E agora estou eu lidando com um problema com meu filho, com a minha filha. E onde estão os irmãos para me ajudar? Onde estão as pessoas de amor para me ajudar? A pergunta é, para quem você fez? A quem você e eu estamos servindo?
Quando nós vivemos além de nós mesmos, nós servimos a Deus. E não esperamos nada em troca. Por quê? Nós já recebemos o que o Senhor nos deu. Então, seja o pedreiro, seja o médico, seja a cozinheira, seja a atividade que for que você faz. Quando você vive para além de si mesmo, você faz para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser quem Ele era, mas Ele se esvaziou para alcançar a mim e a você. Se Ele fez esse caminho, eu e você precisamos nos esvaziar para alcançar aquele que está ao nosso redor. Esvaziar-se é ser menos eu e mais Ele. Esvaziar-se é encontrar o sentido para viver. Encontre o sentido para viver. Ore ao Senhor, se o Senhor tem falado com você. Quantas pessoas você pode ajudar, socorrer? Quantas crianças, adolescentes, jovens, aqui no bairro, você pode ajudar? Quantas pessoas você pode estender a mão? A partir da sua casa e até fora dela. Pense nisso. Estamos indo para mais uma semana de trabalho, e você vai acordar cedo na segunda, e daqui a pouco é sexta-feira, e você vai estar cansado de novo, e alguns vão vir para o culto correndo, depois de passar o forró, agora nós passamos no monte, né? Teve aqui, eu não vim, mas eu sei que foi muito bom, vi os vídeos, e a vida vai passando. Para quem nós estamos vivendo? Se eu e você morrermos, irmãos, se olharmos para os nossos filhos e dissermos: Ele nos consumiu, meu amor pela minha esposa me consumiu, meu amor pela minha família me consumiu, isso é muito bom. Mas isso pode estar ligado muito a nós mesmos. E o que nós podemos fazer para além de nós mesmos? É tudo o que nós fizemos para os nossos filhos, para a nossa família, para a esposa, para o esposo, mas fizemos para a glória de Deus. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos dá, enviando o teu Filho para cumprir o mandamento que o Senhor nos deu, de amar e vivermos para além de nós mesmos. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho que vem nos ensinar a viver entre nós, os humanos, nessa vaidade da vida que temos, nesse vazio da vida que se impõe sobre todos nós. E nesse vazio nos ensinar a ter sentido. O sentido de viver para o Senhor, para a sua glória. Amando a quem está ao nosso lado. Para desfrutar desse senso de completude, de plenitude, de estar cheio, de que não está faltando mais nada. Obrigado, Senhor, por encher o vazio que havia em nossas vidas, nos dando um sentido para viver. Obrigado, Senhor, pois não importa a idade que tenhamos, se 10, 5, 4, 80, 90. Como é bom viver, Senhor, tendo sentido para viver. O sentido que o Senhor tem nos dado, ó Pai, nós vemos em Cristo Jesus, que se esvazia para se entregar por nós. Nos ensine a fazer isso, Senhor. Nós resistimos a isso, mas nos ensine a fazer isso. Para que tenhamos essa paz, essa segurança, esse sentimento de que estamos plenos e não precisamos mais buscar, Senhor, pois já encontramos em Ti o sentido para viver. Ajude cada um de nós, Senhor, que estamos aqui hoje, os que estão em casa, os que ouvirão isso em algum momento, a lançar mãos dos seus talentos, das suas habilidades para servir os que estão ao redor. Bebês, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, pessoas de todas as condições sociais, pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão perecendo e buscando sentido para a vida. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória. Leva-nos, ó Senhor, a viver para além de nós, vivendo para os que estão ao nosso redor. Sem esperarmos nada em troca, Senhor, mas fazendo com gratidão por reconhecer
a tua obra extraordinária em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor operou em nós, de nos dar a alegria da vida eterna, a presença do seu Espírito Santo e nos conduzir a uma vida de arrependimento. Senhor, nós estamos indo para uma semana de trabalho, de desafios, alguns buscando emprego, outros buscando uma melhor posição no mercado, outros buscando crescimento, outros se consolidando no que já estão fazendo, mas nós queremos ir, Senhor, vivendo para além de nós mesmos. Haja em nós, Senhor, com sua palavra, para vivermos diante de Ti, fazendo tudo para a glória do Teu nome. Tudo, Senhor, como se fosse para o Senhor, porque isso nos traz sentido para a vida. Nós pedimos isso para a glória do Teu santo, do Teu nome, em nome de Jesus, o Teu santo Filho. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor falou com você, fale com Ele, ore. Senhor, me dê direção. Deus não te chamou para você ser um espectador. Deus te chamou para você ser parte do corpo dele. Braço, perna, mão, ouvido, nariz, orelha, boca. Seja isso. Isso te dá sentido de viver. Amém, amados?